Olá pessoal, eu me chamo Caio, do canal Anti-Vanguarda, e estou gravando esse vídeo hoje para falar sobre essa obra maravilhosa que é o Ilusões Perdidas, de Balzac. O Ilusões Perdidas é um tratado sobre todo um período histórico-social da França. Balzac consegue pintar muito bem os costumes, personalidades e o estado de espírito da época em que o romance se passa. O enredo acontece pouco após o debacle de Napoleão e a restauração da monarquia. E é muito interessante que a gente tenha uma noção do desenrolar desse período histórico, porque durante a obra há uma situação que perdura por praticamente toda a história e que é de valor precípio para que a gente consiga ter uma noção da mensagem que Balzac tentou passar com a obra. Há uma polarização muito forte entre liberais e a nobreza. E de onde é que vem essa polarização? Vem das constantes mudanças de ordem de poder desde a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, pela primeira vez, a monarquia, que era tida como uma ordem de direito divino, foi não só contestada, como derrubada. Ocorre que os ideais da Revolução não preconizavam um projeto de poder por si só, mas um projeto de igualdade. Por mais que eles se tenham tornado o avesso daquilo que era pregado, os jacobinos, por exemplo, não queriam uma ordem de acumulação de poder, eles não queriam acumular poder por si só. Eles pregavam ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Com Napoleão, que se fez imperador, houve uma real alteração na estrutura de poder. E muitos indivíduos, antes vedados aos altos cargos da política, se viram ensejados a galgar esses degraus mais altos. Pelo fato de eles não terem nascido nobres, eles não tinham prestígio para ascender a esse escalão mais alto, e com Napoleão eles viram nisso uma oportunidade de ascender socialmente. Como Napoleão foi derrubado e a monarquia foi restaurada, essas viúvas, por assim dizer, se viram novamente desamparadas. Mas a ideia era que, se a monarquia já houvera sido contestada uma vez, poderia muito bem ser contestada novamente. E por todo o romance e durante todo esse período, até a instauração definitiva da República, essa guerra entre a nobreza e as classes liberais. O enredo da obra começa com um prensador chamado Nicolas Seckart, que, através do trabalho duro, ele é um sujeito muito esperto, ele tem um traquejo social muito grande para os negócios, é bem avarento, ele consegue ascender socialmente, comprar a tipografia na qual ele trabalha e se torna muito bem sucedido. Ele manda o filho estudar em Paris para aprender sobre negócios. O filho dele se chama David. E quando o David volta para a província de Angoulême, que é onde eles vivem, o pai dele propõe vender a tipografia para o David, já muito velho, quer se aposentar, mas, na verdade, o sujeito quer aplicar um golpe no filho, porque a tipografia já está muito ultrapassada, os equipamentos que ele tem para a época, e ele ainda pede um preço muito superior. E, para conseguir esse objetivo, ele se utiliza de dois artifícios, que é a bajulação e o sentimentalismo. O David, que não tem nenhum tipo de habilidade para negócios, cai na armadilha do pai e se endivida comprando essa tipografia. O David é apaixonado por uma moça chamada Eve, que é irmã de um rapaz chamado Lucien, que é o melhor amigo do David e o personagem principal da obra. O Lucien é pintado por Balzac como um poeta de extrema ambição literária e de extrema beleza.
Inclusive, essa característica do Lucien, que o Balzac afirma ter uma beleza sensível e efeminada, é trazida à exaustão durante o romance, com tamanha ênfase que se torna às vezes até enfadonho. Parece que a beleza de Lucien é um salvo-conduto para todo tipo de ação ou de culpa que ele venha a ter. Bem, mas deixando isso à parte, o Lucien é filho de um farmacêutico já falecido e de uma nobre falida. E é muito importante que a gente saiba dessa característica dele, porque essa condição híbrida vai permear as relações sociais dele por todo o romance. Ele é grande demais para ser considerado um pequeno burguês e, ao mesmo tempo, é impuro para ser considerado um nobre. O Lucien, num dado instante da obra, chama a atenção de uma senhora nobre, chamada Senhora de Bergton, que é uma mulher de educação liberal. Por mais que ela pertença à nobreza da província, ela é tida como uma mulher à frente de seu tempo, uma mulher cheia de ideais liberais e que não coaduna com as convenções e a soberba injustificada da nobreza. Muito pelo contrário, ela afirma que as pessoas devem ser reconhecidas pelos seus feitos e por sua inteligência. Essa senhora costuma organizar muitos bailes, muitos encontros e muitos saraus. E ela convida Lucien para participar desses círculos sociais, da qual ela faz parte. Acontece que não demora, a nobreza da província começa a criar várias suposições envolvendo o Lucien e a senhora de Bergton, que de fato estão realmente apaixonados, mas que nunca chegam às vias de fato do amor. Ela é casada a propósito com um marido que o Balzac pinta como um homem sem qualidades, sem pretensões, e como um sujeito tomado de inépcia. E num dado momento, a situação fica insustentável. Ocorre uma tragédia, por assim dizer, uma tragédia social, que impede que a senhora de Bergton continue a viver naquela província. Ela decide se retirar para Paris e aproveita a chance para convidar o Lucien para viajar junto com ela. E se utiliza, dentre algumas das principais razões, o fato de que ali naquela província ele nunca iria conseguir ter o sucesso que ele almeja como poeta. E o que de fato era verdade. O Lucien pede dinheiro emprestado da família, da mãe, da irmã e do cunhado David, que a essa altura do romance está casado com a irmã dele. Eles fazem das tripas coração para poder ceder um dinheiro ao Lucien, inclusive fazem um empréstimo. Ele, com todas aquelas ilusões de que em 6 meses ele vai ser rico em Paris devido ao talento dele e às obras que ele vai lançar. E ele se retira a Paris com a senhora de Bergton. Ocorre que quando ele chega em Paris, a senhora Bergton mostra de fato quem ela verdadeiramente é. Nos círculos sociais e de exibicionismo e de presunção e de vaidade da grande Paris, ela começa a perceber que a beleza e a verve de Lucien são só uma entre tantas. E quando chega aos ouvidos daqueles nobres que aquele rapaz é filho de um farmacêutico e não tem nada de nobre, ela se vê num constrangimento total e ela decide abandonar o Lucien a passar a vergonha de estar junta de um plebeu, não é? Ela demonstra que todas as concepções dela sobre conquistas, sobre inteligência, são de fato bem mais sugestionadas, um fruto da vaidade, porque o pensamento liberal estava na moda e tinha um alcance social muito maior naquela época, do que de fato concepções construídas. O Lucien, então, se vê desamparado naquela grande Paris, ele sendo um rapaz de 20 anos, inexperiente, praticamente sem dinheiro. Tudo que ele tinha foi gasto em quase uma semana
ele percebe logo que a Grande Paris é um sorvedor de finanças, até que ele conhece um rapaz que o introduz num grupo de amigos, dentre os quais pintores, filósofos e outros escritores, que se reúnem para debater as grandes obras e as grandes ideias do pensamento humano, ao mesmo tempo que desprezam a mediocridade social em que Paris se encontra. Esses rapazes, embora desapossados, eles o ajudam, são de fato amigos verdadeiros, e eles entendem que para ascender socialmente é preciso ser através do trabalho duro e do estudo, do esforço. Quer dizer, você tem que construir sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Porque senão, se você construir sobre a areia, pode até ser mais rápido, mas qualquer ventania, o seu sucesso, as suas conquistas serão derribadas. E, noutra via, o Lucien começa a se aproximar de outras personalidades do ciclo de prazeres de Paris, que o apresentam um caminho bem mais fácil, bem mais rápido, mas, de certa forma, repleto de intrigas e que exige que aquele que o trilha esteja sempre num constante estado de alerta, dado a quantidade de ardis que ele vai enfrentar nessa trilha. O Lucien opta por esse segundo caminho, ele começa a escrever num jornal liberal, logo ele passa a fazer sucesso, porque de fato ele tem muito talento, os artigos dele são muito bons, e ele aproveita desse lugar de fala para atacar a senhora de Bergton, para se vingar. Ele consegue, logo a mulher está com a reputação na lama, e tendo feito esse sucesso nos meios liberais, ele é convidado a participar também dos ciclos da nobreza. A senhora de Bergton o convida para um encontro e, com a maior dissimulação do mundo, diz que está arrependida, que se preocupou demais com ele. Quer dizer, ela tentou inverter a situação e demonstrar que foi ele que abandonou ela, ao invés de ela o ter abandonado, né? E o Lucien, embora bem mais esperto, se deixa seduzir por uma oferta. Ela toca no orgulho dele, que é o fato do sobrenome, do título de nobreza, que ele é filho de uma nobre, uma mãe nobre, como eu falei no início do vídeo, uma nobre falida, e só quem pode restituir a ele esse título de nobreza é o rei. Só que, para que ele consiga obter esse título, ele vai ter que se aproximar dos nobres, ele vai ter que se afastar dos liberais, deixar de escrever no jornal liberal e prestar serviços à nobreza. Mas é aí que vem o problema, porque a maioria dos jornais da época são liberais, o pensamento liberal é quem dominava as artes e a imprensa naquele momento, e sendo o Lucien um grande expoente de um jornal liberal, se ele traísse esse jornal, deixasse para se tornar um monarquista, ele seria atacado de todos os lados, ele seria bombardeado por aqueles seus ex-companheiros. E foi de fato o que aconteceu. Em nome dessa ânsia de conseguir o seu título de nobreza, o Lucien passa para o lado dos monarquistas e é destruído, a reputação dele é destruída, e no final das contas ele nem consegue esse título de nobreza, porque até os monarquistas, até os nobres têm asco dele. Ele descobre que no final foi tudo um ardil para derribar, um ardil de invejosos. No decorrer de todo esse problema, ele contrai muitas dívidas, ele já está viciado em jogo e nos prazeres de Paris, e no extremo auge do desespero, ele pede um empréstimo em nome do cunhado, sem que o cunhado saiba. E quando chega no fundo do poço, quando nem com esse empréstimo ele consegue se reerguer, ele decide voltar para a província. Só que na província, o cunhado, que está casado com a irmã e já tem um filho, e a mãe estão em apuros
por conta dessas promissórias que o Lucien pediu, assinando com o nome do cunhado, não é? Então, pessoal, com isso eu contei já boa parte dos acontecimentos, não contei os eventos específicos. Esses vocês vão ter que ler a obra para conhecerem, assim como o desfecho, né? Eu sugiro a vocês que leiam, porque é uma obra maravilhosa, vale muito a pena. E com essa obra o Balzac consegue demonstrar para a gente como as nossas aspirações ideais e as nossas ilusões são frágeis, tanto perante as contraposições do mundo, como ao nosso próprio estado de espírito diante dos acontecimentos. Por exemplo, quando o Lucien chega em Paris, ele de fato se mostra um escritor muito talentoso e com grande potencial. Só que ele percebe que não basta isso para que consiga ser reconhecido. Ele vai ter que bajular muita gente, ele vai ter que perder os escrúpulos, vai ter que se humilhar até para que ele consiga atingir os altos montes que ele deseja. Outro momento, que é uma situação também bem interessante, duas na verdade. A primeira é quando ele começa a fazer sucesso como um jornalista político e decide abandonar a carreira de escritor para crescer através da política, que ele acha mais fácil. Quer dizer, não foi por uma contraposição em si, ele inclusive já estava até conseguindo ser reconhecido como escritor, mas por observar que aquela posição em que ele estava era cômoda e que talvez fosse mais fácil, ele preferiu continuar ali do que tentar a carreira de escritor, que era o que ele de fato queria. O Lucien sonhava em ser escritor, em recuperar o título de nobreza e casar com uma nobre. Um outro momento é durante a relação dele com uma atriz. As atrizes naquela época eram praticamente cortesãs de luxo, e com o tempo, vivendo com aquela mulher e percebendo a dedicação que ela tinha por ele, o Lucien, que havia só como uma amante, começa a considerar casar com ela e viver do lado dela. Quer dizer, são os acontecimentos do mundo influenciando as aspirações ideais que o sujeito tinha. Ele, devido à convivência e à dedicação que ele percebe, ele começa a sentir aquilo como mais importante do que aquela noção abstrata que ele tem da vida. É uma obra fantástica, pessoal. A escrita do Balzac é muito boa. Tem alguns momentos que é um pouco enfadonho, porque ele descreve os aspectos técnicos do funcionamento de uma tipografia, mas vale muito a pena. A edição que eu tenho é essa aqui da Penguin, Companhia das Letras, traduzida pela Rosa Freire de Aguiar. E leiam Ilusões Perdidas, que vocês não vão se arrepender. Um abraço a todos, eu agradeço quem tiver assistido esse vídeo. Peço que vocês qualifiquem, compartilhem, porque ajuda muito o trabalho. Valeu, pessoal.